Hariom, minha gente, e sejam bem-vindos ao nosso podcast Fé, Axé e Acarajé. E hoje o nosso inédito episódio, ele vai falar sobre a remoção dos pensamentos negativos entre erros, autodefinição e vencer de verdade, né? Como é que a gente supera tudo isso? Por que tem essa questão de errar, autodefinir, ficar parado ali na autodefinição, não seguir, mesmo tendo consciência do erro. Tudo isso a gente vai falar aqui hoje, tá certo? E eu espero que vocês gostem do tema e como a gente vai abordar ele. Então, vamos lá, né? Pensar que você vai simplesmente remover os pensamentos negativos e assim você só vai ter pensamentos positivos, mesmo com essa boa intenção, você pode ter certeza que 100% das vezes isso não irá funcionar. Porque nem você nem ninguém conseguem remover esses pensamentos. Você consegue até cessá-los, evitá-los por um tempo, pois existem ferramentas para isso, mas você não consegue parar esse fluxo. Você pode até parar um pouco com a interação, tá? Mas não é parar. E por que isso acontece? Pois quando você colocar a intenção de remover aquilo que você direciona a sua atenção, você vai se tornar aquilo que você quer remover. Isso é neurolinguística. Tem uma frase que diz: cuidado para não se tornar a fera que você tanto quer eliminar. No sentido de sermos caçadores, precisamos estudar o animal que estamos tentando capturar ou eliminar para proteger o nosso povo, nossa tribo, que quer que seja, a própria segurança. Só que para capturar, você precisa aprender com aquele ser os hábitos dele e os comportamentos que ele tem. Seus comportamentos podem se transformar durante essa experiência. Afinal, você aprende ou não através da observação? Olha, eu aprendo através da observação. Inclusive, eu tenho um pensamento meio sinestésico, né? E eu aprendo muito observando quando alguém faz. Pela teoria, é muito diferente, né? Eu gosto de ver alguém fazer e eu vou lá e faço, né? Preciso que seja feito, né, na equação matemática, que a pessoa resolva no quadro a equação, e aí sim eu começo a ter um entendimento do que ele está falando na teoria. Basicamente isso. Usei isso na faculdade de engenharia a vida toda. Bom, então logo você pode se tornar um ser agressivo caso esse animal seja agressivo, concorda? Pois você vai precisar de agressividade caso a sua armadilha não funcione. Se ele perceber sua presença ou se ele, né, se você inventar de ir lá de noite e ele conseguir encontrar você, né, porque ele pode ser um animal notívago, te enxergar e você não perceber a presença dele e ele vir te atacar, né? Eles normalmente caçam à noite, né? Nós seres humanos não somos animais noturnos. Mas eis que você ficou ali tentando adaptar seus olhos para o escuro e tudo mais. Ele usa outros sentidos e tem muito mais apuração nesses sentidos, porque ele tem anos de evolução para isso, né? Mas é isso. Quero me alongar muito pela essa teoria toda, mas vale a reflexão também sobre isso, hein, gente? E óbvio que eu estou falando somente nesse caso. Não fiquem desenvolvendo a agressividade o tempo inteiro sem você conseguir canalizar essa energia. Mas imaginando que você pode ter um conflito, né, com aquela fera e você precisar, né, se defender com as mãos. E nesse caso eu estou comparando essas feras, né? É óbvio, respeitem o habitat deles, né? Não é para sair por aí se arriscando e causando esse tipo de confronto. Mas eu estou tentando fazer uma comparação dessas feras com os nossos pensamentos negativos quando surgem. O que deve ser feito, né? O que a gente deve fazer. E no
no que eu entendi até hoje, de todas as aulas que eu participo, de todas as conversas que eu participo, as discussões e tudo mais, é que a princípio não faça nada, não reaja. Simples, né? Mas não é fácil, tá? Então, umas dicas: sente-se e se preocupe com algo que seja um processo na vida. Algo como uma sensação que já habita o seu corpo, um movimento como a respiração, o batimento cardíaco, coisas que podem ser feitas por qualquer ser humano. Não precisa ser a mais complicada que você faz, não. É a mais simples. Né? Algo que indica vida para você. Que só quem faz essas tarefas são os vivos, alertas e conscientes. Você precisa ter consciência de que você está vivo, respirando e presente naquele momento. Preste atenção naquele movimento por um tempo. Calmamente você vai perceber que há uma distinção entre o que é você e o que você coletou, que em ambos inclui as possibilidades fisiológicas e psicológicas, bem como a confusão que aquele processo de vida pode estar causando. Mas, Bernardo, fala um pouquinho do que você chama de reação. Cara, reação é você desesperadamente começar a apontar o dedo, né? Apontar o dedo no sentido de acusar o outro pelo que você está sentindo. A gente percebe isso muito com a questão de quando a gente se sente humilhado. Cara, a humilhação ela é sua, só você tem o poder de sentir. Você não tem nenhum poder de humilhar as outras pessoas. Se você acha que você está gritando e humilhando o outro, volta a falar. Pedro, quando fala de Paulo, fala mais de Pedro do que de Paulo, gente. Isso é regra, não tem jeito. A pessoa está te passando informação que ela está precisando de ajuda, né? E aquilo é um grito de socorro, literalmente, tá? Então, o acolhimento, né, que seja, ou até um certo distanciamento por um tempo, até que aquela pessoa perceba o que está acontecendo, vai ser melhor, né? Então, do que adianta também você ficar falando as coisas para aquela pessoa com quem você está magoado, com quem aquele pensamento surgiu, ou com aquela situação que aconteceu chata, que vem o tempo todo. O que aquela situação tem a ver com o que você está vivendo agora no momento presente? Ela só é a preocupação não, mas ela foi um gerador de estresse. Então, ela traz a você memórias fisiológicas, coisas que você sente e experiencia, vamos dizer assim, mas que tem a ver mais com sensações do que com o que realmente está acontecendo. Então, por isso que eu falo, não se afaste, não reaja, observe seus pensamentos, tá? Porque a outra coisa também é quem te largou no meio do oceano não tem o direito de saber o que aconteceu entre você e os tubarões, muito menos como você conseguiu chegar na praia. Se você valorizar a informação que você tem e buscar aprender com aquilo que você está vivendo ali naquele momento, aprender sobre o quê, Bernardo? Tem o quê para aprender? É só dor. Não é dor, você está aprendendo sobre você está aprendendo sobre as suas limitações. Você está aprendendo sobre o que você gosta e o que você não gosta, sobre o que é bom para você e o que não é bom, sobre o que é ético para você e o que não é ético, sobre o que é cultural para você e o que não é cultural, sobre o que é conhecimento para você, aquilo que você precisa, e sobre o que é inteligência, né? Que é mais uma coisa do desejo, que tem a ver com estar relacionado com a mente. Tudo isso vem de uma vez só, tá? Então, é como esse ataque de tubarão que a gente vê assim no meio do oceano, né? A gente acha que você joga aquele sangue todo lá, mas no fundo nem são dessa maneira. Mas vamos imaginar esse ataque de tubarão, né? Você joga carne cheia de sangue e tudo mais. O que acontece? Vem todo mundo em cima, todos os tubarões vêm em cima. Então é mais ou menos isso que está acontecendo, tudo está confluindo, né, para você. É aquele negócio que a gente fala, você está ensimesmado, o mundo está girando a seu redor, porque é aquela circulação de informação em volta de você, só que você não consegue se distanciar daquilo. E a reação só piora, porque o fato de você estar reconhecendo tudo que está pensando, como eu falei ali em cima, você não consegue sair de dentro do problema. Você não consegue enxergar, então a gente vai se afastar um pouco daquilo ali. Ah, Bernardo, mas se afastar como? Pois é.
A solidão é o preço da ambição, né? Se você tem ambição de resolver, né, essas coisas do seu pensamento e tudo mais, é melhor ficar sozinho. Mas sozinho no sentido de solitude, tá? Não é de solidão, abandono, tá? É de você buscar um lugar para que você possa refletir sobre aquilo que está acontecendo com você, né? Um canto, né? Não precisa ser isolado, mas você vai num cantinho, você fica mais quietinho, porque senão você sabe que todo mundo vai chegar ali para perguntar para você as coisas, né? Então, a outra coisa é encontrar o prazer, que é o preço da disciplina, né? De você se disciplinar, de você querer corrigir essa linha de pensamento que você tem, né? Então, o fato de você estar reconhecendo que o seu pensamento está equivocado, isso já é muita coisa, tá? Para que eu quero tudo isso, Bernardo? Porque você quer novidade e inovação, você quer novas formas de viver, de lidar com as situações, porque as situações já não são mais as mesmas, você já não é a mesma pessoa que lidou com a última situação. Esse é o preço de você ser leal a si mesmo. Você está buscando sossegar a sua mente com disciplina e você buscar a ambição, né? Você que tem que querer isso, né? E, nesse caso, você vai buscar fazer o quê? De uma forma discreta. Então, a discrição é o preço da confiança. Porque para você confiar em você mesmo, só você mesmo fazendo. Se você der uma tarefa para outra pessoa fazer, do que adianta? E assim as pessoas querem o benefício desses traços e características, mas não conseguem aceitar o preço que precisam pagar por experienciá-los. Poucos estão dispostos a pagar por eles, especialmente porque a moeda é cara, o dinheiro não compra. Cada uma dessas características e ideais não são binários, eles não possuem opostos e sim intensidades. O quão discreto você quer ser, o quão disciplinado você quer ser, e por aí vai. Assim vale para o dever e a labuta. É sobre quantos deveres ou quanta labuta você quer para você e por quanto tempo. Mas se você não quer realizar a troca, não dá para reclamar. O que você será capaz de realizar na sua vida é diretamente proporcional ao nível de crítica e de ridículo que você está disposto a assumir. Vai por mim, experiência própria. Quanto mais alto você vai ou voa, mais sozinho você irá. Porque nem todo mundo está disposto a ir mais alto. Afinal, vai ficando mais difícil. Para alguns, ali onde eles estão, está tudo bem. E a pergunta que eles fazem, né? É por que quer ir ainda mais alto? E esse é o seu desafio. E você, consequentemente, estará mais solitário. Esse é, sem dúvidas, o seu próximo desafio. Ir mais alto não é mudar, às vezes, a trajetória. É você trabalhar a intensidade, você conhecer diferentes intensidades daquilo que você já vive e que você sabe que faz bem para aquele momento que você está vivendo. O que a gente precisa carregar com a gente no coração a respeito desses pensamentos que vêm e vão e tudo mais? Que o que aconteceu não é pessoal e não tem nada a ver com você, muitas vezes. Mas, consequentemente, isso torna aquilo totalmente um problema da outra pessoa, correto? Exceto que a gente não pode estar pensando somente de uma forma binária, como eu estava falando, tá? Às vezes é pessoal, porque algumas vezes você magoa as pessoas e às vezes são pessoas que magoam você, das quais essas pessoas se preocupam com você bem como você se preocupa com essas pessoas. Normalmente também às vezes uma via só, você se preocupa mais, mas isso é uma sensação que você tem. Você não tem como perguntar para outra pessoa o que ela está vivendo, o que aconteceu dentro do coração dela, por que ela fez aquilo com você, quem fez primeiro, quem fez depois. É extremamente complicado, então é melhor você resolver isso com você primeiro. Resolve isso com você.
Porque muitas vezes a pessoa vem, deixa um presente na sua porta, aí você carrega aquele presente para dentro da sua casa, o presente faz um barulho retado a vida inteira, você nunca conseguiu ter paz, mas foi você que ficou com o presente. Você podia ter recusado o presente ali, ou passado adiante, enfim, jogado fora, não importa. Mas o importante é que você entenda. E em que sentido tudo isso? Às vezes você se comunica de maneira empobrecida, ou grosseira, ou oprimida, ou inconsiderada. E aí você percebe, né? Você não percebe, na verdade, que você está ali todo recolhido, todo frio, todo agressivo. Por quê? Porque você já está reagindo à coisa. E às vezes você fica alheio ao como as suas palavras ou como as suas feridas e seus mecanismos de proteção sangram sobre o outro, sobre o que aconteceu com o outro, sobre aquela experiência que você viveu e que foi um pouco ruim, né? Foi ruim, foi péssima, enfim, a intensidade vale de acordo com o esforço que você vai ter, vamos dizer assim. Então, sim, às vezes a maneira como você é tratado pelos outros é uma consequência das suas próprias ações. É isso que eu quero dizer. Eu sinto que isso muitas vezes não é tão fácil de se escutar, mas oferece a você a oportunidade de assumir a responsabilidade. E desse lugar de autorresponsabilidade vem o crescimento. Então, ao invés de escovar essa experiência como um problema deles, se pergunte amorosamente e honestamente: será que eu não tive participação nisso? Intencionalmente ou não intencionalmente? Como eu contribuí para isso acontecer? Como eu poderia ter comparecido de uma maneira melhor? E não de um lugar, né, removendo o estigma de que você é um ser humano do mal, tá? Mas de um lugar onde você almeja ser um ser humano mais responsável, vamos dizer assim. E isso inclui o fato de que, às vezes, sim, é pessoal, mas acaba sendo uma boa notícia, porque é exatamente aí que o crescimento acontece. Então, sendo pessoal ou não, aproveite. De qualquer forma, acolha por um tempo, mas não fique remoendo aquilo e pensando o tempo todo a respeito daquilo. Vigie seus pensamentos para você não entrar num loop e não conseguir sair mais. E isso vem com você assumir uma forma um pouco, aparentemente, inicialmente, assim, ela parece ser um pouco egocêntrica, egoísta, mas você assume uma forma em que você é menos uma pessoa que tenta agradar os outros o tempo inteiro e provando que você é difícil, né? Só que um equilíbrio interessante sobre esse tema, que dentro do contexto e conotação em que agradar os outros seja algo negativo para quem tenta agradar, é que esse comportamento que vem de nós, quando direcionados para os seus familiares, pais, filhos, esposa e irmão, isso é questionável. No meu ponto de vista, você deve sim querer ter a intenção de agradá-los, até porque no momento que você pode estar se preocupando com o seu agrado, ser algo negativo, é o motivo pelo qual aqueles que estão próximos a você percebem o seu carinho e a sua atenção em direção àquilo, né? Então evidencia a atenção, mas isso não significa que você precisa falar o tempo todo. Às vezes o silêncio é mais acolhedor do que você estar participando do momento do outro. Então é bom criar uma distância entre o seu intelecto e o seu comportamento. E esse comportamento excessivo, vamos dizer assim, interromper a fala das pessoas. Eu sou mestre nisso quando eu estou ansioso, né? Mas quando eu estou calmo, maravilha. Mas exige uma preparação para chegar nesse ponto, né? Não sei se vocês percebem, mas eu gosto de falar, né? Não é à toa que eu tenho esse exercício semanal com vocês aqui, que eu acho uma delícia, mas é muito importante para mim, né? Então, avalie suas intenções e haja, não reaja. Esse momento que você dá um passo para trás, você fica mais com você, está longe da situação, começa a observar ela, é um nó.
atrás de outro, assim, é tudo um emaranhado né, um novelo, assim, todo cheio de coisa que você vai ter que ir desenrolando ele fio a fio, porque não adianta você querer fazer seu crochê se você tiver com aquele fio todo embolado. Se cada nó que você tiver que desatar, puxando o fio, é melhor você parar, fazer aquele trabalho todo de uma vez e conseguir que o novelo funcione a seu favor, né? Vai dar mais prazer na hora de tecer o seu crochê, né? Tá aqui falando de crochê, opa, aí onde é que a gente vai? Mas, enfim, dar mais qualidade à ação significa que quando você age ou sente que aquilo foi uma ação, você não partiu de um campo de reatividade, de compulsão, de uma resposta que você precisa dar, mas de um lugar de escolha, né? Às vezes você escolhe, nem a resposta dá. Isso é muita sabedoria, o silêncio é de ouro. Porque se não partiu de um lugar de escolha, provavelmente nem é tão virtuoso assim. Não precisa nem ser dito. Vamos dizer, né? Você vai acabar ofendendo a outra pessoa, agredindo a outra pessoa, tá? A coisa se complica quando aparentemente você não está nem aí para a pessoa que se machucou ou está sofrendo. Será que você deve ajudar esse ser humano? Então eu sinto que se é preciso avaliar as pessoas às quais você se importa, e caso você não queira que ela se machuque, você precisa observar as suas ações. Gente, eu estou falando de um ideal, entendeu? A gente pratica o perdão o dia todo. Mas é muito importante diminuir a intensidade com que esses picos de ansiedade acontecem na sua vida. Porque esse é exatamente o antídoto, não. É você perceber esses sinais. Quando você começa a ficar mais agressivo, isso deteriora a sua relação com as pessoas do lado de fora. E você está agressivo com você está insatisfeito com algo que está dentro de você, que você precisa olhar aquilo com mais carinho e atenção, né? Eu lembro que quando eu estava no pico assim da minha ansiedade, da minha pré-tudo, né? Acho que eu falei outro dia, né? Eu estava pré-diabético, pré-lascado. Quando eu estava pré-lascado, uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de minha mãe ter virado para mim e falar: Bernardo, você está tão agressivo. Mas ela me deu um freio de arrumação. Mãe é mãe, né? Tem jeito. Deu um freio de arrumação. Foi assim, certeira, aquela flecha de Shiva, aquela flecha de Arjuna, o melhor arqueiro que há, né? Mas até o melhor arqueiro, ele se ajoelha lá na frente do palco da guerra e tem que vencer seus pensamentos, né? Então é por isso que a gente segue firme e forte aqui nessa fé. Então, às vezes a atitude mais empática que você pode realizar é deixar uma pessoa quebrar a cara. Vamos dar um exemplo assim bem clássico. Ao perceber que você já fez de tudo para ajudar essa pessoa e mesmo assim ela quer continuar fazendo, tá? A gente precisa respeitar que o crescimento da gente, do outro, não é algo retilíneo. Em alguns momentos você só vai aprender passando pela experiência e a outra pessoa a mesma coisa. É óbvio que seria ótimo se tudo que aprendêssemos pudesse vir através do erro dos outros, mas aí a gente não ia ter experiência. Como diz Ariano Suassuna, né? Tudo que é ruim de passar é bom de contar, e tudo que é bom de passar é ruim de contar, né? Então, uma coisa é saber o caminho, outra é passar pelo caminho. E em várias situações é o que acontece. É preciso sair do conforto mental e viver a experiência. Mais importante é estar lá quando a pessoa cair ou se machucar, uma vez que tenha dado errado. É melhor do que você ficar apontando a direção que os outros têm que ir. Deixa dar errado na vida daquela pessoa um pouco. Deixa ela quebrar a cara. Mas eu não estou falando para você fazer isso com manipulação do pensamento.
do outro. Não, porque inclusive você vai estar lá para confortar e para acolher, né? São as ações que vão fazer com que você perceba que você não precisa entrar no pensamento do outro, porque aquilo vai atrair para você que você pense que você está vivendo aquela situação que o outro está vivendo, né? Que aquela experiência ruim, a sensação, você deve ter tido outras experiências ruins, e as experiências ruins têm mesmo nível de vibração. As pessoas vibram, e como a gente vibra, você acaba entrando no campo daquela pessoa, quando você precisa levar a sua vibração para o campo daquela pessoa, para ela estar ali, né, percebendo que diante do que está acontecendo, dentro da cabeça dela, do que ocorreu, ela está um pouco além do que ela deveria estar. Por quê? Porque para resolver a gente precisa respirar, a gente precisa da disciplina. E se não fizer isso constantemente, a gente acaba perdendo, tá? Então, evite abandonar os amigos porque eles não te escutaram. E evite o desgaste de ficar tentando evitar as pessoas que se machucam, né? Que você machucou, que machucou você. Afinal, às vezes será necessário que a pessoa se machuque, tá? Do que você ficar protegendo ela para obter o aprendizado que lhes falta, tá bom? Então, um pouco sobre o pensamento negativo, né? Porque a gente pode estar antecedendo as coisas para os outros, sendo que aquela pessoa precisa passar pelaquilo também ou não também, né? Caso você não tenha vivido aquilo, mas sabe que é uma experiência ruim. Todo mundo sabe que se botar o dedo na panela quente, vai queimar o dedo, né? É por aí. Mas não quer dizer que a gente, depois de saber disso, não queima. Outro dia eu esqueci, a panela estava com a banha de porco em cima e eu ia fritar ovos, né? Eu gosto de fazer uma massala. Então a banha estava um pouco gelada e aí eu deixei a colher em cima da frigideira para dar uma derretida. Só que o cabo encostou na panela e com o metal conduziu. Para quê, né? Queimei o dedo, né? Burro velho, mas tinha que tirar a colher de lá. Esqueci de pegar um pano para fazer isso, ou aquela luva, né, de calor. Enfim, a gente queima o dedo toda hora, tá? Não é depois de experiente que a gente deixa de queimar o dedo, não é isso, tá? Mas, para que a gente está falando disso, né, Bernardo? Porque a gente vai falar de erros, tá? Que tudo que acontece a gente pode chegar e dizer assim, é errado, aquilo é errado, não sei o quê. Cara, às vezes a gente não pode pensar assim, né? Eu não estou querendo ressignificar o erro, tá? Mas foi como eu entendi que é preciso ser feito para a gente continuar em movimento, né? Você não pode parar simplesmente em um momento e tentar resolver uma coisa aqui, outra ali e tudo mais. Você precisa ter uma dinâmica de entender que a vida profissional está acontecendo, a vida pessoal não para de acontecer e vice-versa. Dentro da vida pessoal você tem a parte que você fala com seus ancestrais, com seus avós, com seus pais, tem esse tipo de relação, seus tios mais velhos, e tem as relações mais horizontais, que são primos, né, parentes próximos, né, pessoas de uma faixa etária de idade com experiências parecidas, e você tem a parte onde você é o mais velho, né? Então a escala é um pouco mais vertical e seguinte, horizontalizada no organograma. Cara, a gente tem muito tipo de relação e muita comunicação. E o que eu posso dizer sobre erro é que o seu erro não vai te definir para nenhum desses campos das relações que você tem. E imagine esse mesmo organograma dentro de uma empresa. Até o chefe dos chefes, ele erra também. Erro é uma coisa natural, tá? O fato de eu ou você termos errado em algo não significa que nós somos aquele erro sempre. Significa que ele aconteceu em um determinado momento, por falta de preparo, ou até mesmo excesso de confiança,
ou por circunstâncias, ou por forças que agiram sobre aquela situação. Estou entrando aqui na cosmovisão também, tá? Mas o meu erro, teu erro, não te define, não me define, tá? Seguir adiante e ser feliz, tá? Sabendo que somente naquele momento e evento você foi aquilo, mas você pode se levantar e seguir adiante. Isso é de fato. Se levante. Bom, tem como você agir e tem como você reagir. Se você reagir, você vai passar pelo mesmo erro novamente, vai aprender a mesma lição. Então, não preciso nem ficar entrando muito nesse assunto. Então, vamos lá. Para que a gente precisa de pontos de vistas culturais, tá? Existe uma diferença enorme entre como os orientais e os ocidentais enxergam a arte, tá? E essa visão filosófica da coisa me fez entender melhor como eu devo enxergar a mim e como me autoconhecer, tá? Então, quando um ocidental pensa em criar um objeto artístico, a imagem que vem à sua mente é de uma arte ainda não iniciada, um canvas vazio. Pois no Ocidente pensamos em arte como algo que vem do nada. Quando o oriental pensa em uma arte a ser iniciada, ele pensa em uma obra ainda não realizada. Você já começa a perceber a diferença? Por exemplo, uma pessoa ocidental pensa num bloco de mármore que vai virar uma estátua. E o oriental pensa numa estátua que ainda não foi revelada pelo artista, porque a obra de arte está ali dentro do mármore. Ela só precisa ser revelada. Então, você pode pensar na sua vida como um canvas em branco que precisa ser pintado com cores e formas a cada pincelada. Mais tinta, uma tinta mais cara, uma cor mais poderosa, imagens que você vem desfrutando de coisas prazerosas, mais redes sociais, mais objetos de valor, ouro, diamante, enfim, vários seguidores, infinitas possibilidades. Assim como a nossa mente funciona, ela nunca cessa se alimentar ela. E depois de você encher seu canvas de bagulho, uma pincelada a mais, não vai preencher a tela com mais nada. Por outro lado, você pode pensar se a sua vida fosse um bloco de mármore Carrara e você vive a sua vida desbastando os pedacinhos daquele bloco rude de mármore, que ao final da sua vida você terá revelado o que é de mais verdadeiro e valioso em você. Tá? Eu imagino também o seguinte, que esses pontos de vista podem estar retratados também, como eu ainda não tenho essa vida toda, mas vai ser algo que eu vou observar ao longo da minha vida, se você não começa com essa característica descrita como ocidental a primeira parte da sua vida e, consequentemente, numa segunda parte, num olhar mais desperto, você não começa a ver da visão oriental da coisa, quando você alcança a maturidade ou quando você sofre, passa por uma transformação na sua vida, tá? Então fica a reflexão aí para vocês também, não é que tudo que eu falo que é verdade, que acontece, que é prescrito, premonizado, enfim, não é, mas olhe de diversos ângulos e perceba em que lugar você está nessa história, se você está enchendo o seu canvas, né? Ou se você aprendeu a colocar a quantidade suficiente de tinta que precisa para aquilo ser uma excelente obra de arte, né? E se você está picotando, dando cortes no seu mármore de maneira a revelar o que realmente há de valioso em você, né? E não destruir, né? Para ter que começar de novo essa lapidação, né? Então, mas vamos passar adiante, né, minha gente? Então, o que é vencer? Vencer, para mim, é você conseguir acatar com tudo isso que está acontecendo dentro de você e você conseguir superar tudo isso, né? Porque o que é a vitória, né? Então, você já parou para pensar que vencer pode ser algo tóxico? Sabia que não temos memória muscular para derrota?
Eu aprendi isso da maneira mais difícil. A vida não é sobre vencer, mas sobre vencer depois de você ter sido derrotado diversas ou algumas vezes. Vencedores não se tornam vencedores por terem vencido todas, mas por terem sido derrotados e voltarem para o jogo e vencerem. A vitória é tóxica no sentido de que se você nunca perdeu na vida, você começa a achar que a vitória define você. E isto posto, as suas derrotas e erros também não irão te definir. Que ironia, né? Mas veja você, no poema de Rudyard Kipling, se você consegue reunir triunfo e desastre e tratar ambos impostores da mesma maneira, aí você será humano. Aonde quer que você se encontre neste momento na sua vida, na jornada, isso aqui não é sobre vencer, é sobre angariar a coragem para seguir na jornada e realizar a jornada. A vitória precisa ser sua, a conquista precisa ter significado, ela precisa ser revelada através de suas escolhas e conquistas. A minha vida parecia um pouco com o canvas que eu descrevi acima, e mais pinceladas e objetos adicionados ao canvas começaram a borrar a minha tela, a minha obra de arte, em outras palavras, a minha vida. E eu decidi que a partir daquele momento eu iria desbastar um pouco mais e parar de acrescentar mais. Menos é mais. Eu vivia a fase do escultor, tá? E estou vivendo, acho que estou vivendo até hoje. Acho que hoje eu sou pintor e escultor, né, da minha vida. Eu hoje tento fazer uma gravura com o mínimo de tinta possível, vamos dizer assim, né? De uma forma que a coisa fique equilibrada, né, com cores, sabendo usar a intensidade da cor, coisa parecida, tá? Eu não pinto quadro nenhum, tá certo? É uma maneira só de me expressar mesmo. Então, a vida recompensa ações e não a inteligência. Então, não adianta ficar encucado com as coisas. Vale lembrar que inteligência não é algo que conseguimos transformar em sabedoria. É conhecimento que se transforma em sabedoria. O que quero lhes dizer é que quanto mais inteligente você for, melhor serão suas desculpas, mais argumentos você irá criar para não realizar aquela tarefa, ou para não ir lá pedir desculpa, para não admitir o erro, ou então melhores serão os motivos para você procrastinar. Tudo isso que são etapas fundamentais se a gente quiser afastar os maus pensamentos, tá? Eu não sei porquê, mas eu só sei que é assim, como diria Chicó, né? Então, em resumo, a sua inteligência é que vai tirar você do caminho da ação. Sim, você precisa vencer a si mesmo. O inimigo não vai invadir você, como muitos creem. Ele já está aí dentro. E se você escolher o ambiente errado, ou a estação do ano errada, aí que lascou tudo. A sua inteligência irá te convencer de ideias como o que você faz é pequeno demais, ou é insignificante, ou não vale a pena. E você não pode fazer tudo, mas você pode fazer uma coisa e depois a outra, e depois a outra, e mais uma coisa. E é desse jeito que você vai realizar um progresso massivo, um avanço significativo na sua vida. O fato de você tentar e tentar, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e com um pouco de inteligência e mais conhecimento do que você aprendeu nas ações no dia a dia, no mês a mês, no ano a ano, você começa a conseguir ficar melhor e melhor a cada passo e extrair daquela ação o seu melhor a cada situação que aparece, a cada obstáculo. Mesmo que a ação seja inadequada ou má ação, vai haver aprendizado. A disciplina se torna parte desse processo e muito necessária nas nossas vidas para poder gerar uma ação consistente e sistemática. Mas até você medir algo que importa, né? Um preciso, ou algo que você sente que precisa fazer para se melhorar, é a ação que fará você crescer naquela direção, que irá fazer com que você engaje com pessoas. Através da ação você gera a energia que precisa para se envolver com pessoas em ambientes corretos. É o que te tira do sofá e faz você se envolver com o mundo lá fora. Então escolha algo que importa e que você precisa realizar e comece a prestar atenção na sua disciplina, rotina, ações,
Mensure e avalie elas no dia a dia e comece a dar valor às ações que você sente que estão gerando progresso. O progresso pode estar sendo observado de uma forma que você enxergue fisicamente, mas também através dos seus pensamentos, intenções e escolhas. Olha para o que está dentro. Cuida do que está dentro. Porque se no passado as pessoas te paralisavam, a sua mudança vem de continuar seguindo. Porque você precisa entender que muitas vezes aquilo que as pessoas fazem é mais sobre elas do que sobre você. O perdão dá essa competência de olhar para o que acontece e simplesmente continuar seguindo. Eu vou continuar fazendo o que eu vim fazer no mundo. Quando você perdoa, você não para mais. As pessoas não conseguem dar mais checkmate na sua vida. E até mesmo quando você erra, você consegue seguir mais rápido, pois não está mais se concentrando no erro, mas na correção, na responsabilidade sobre isso. E por isso, você que perdoa será impossível de ser parado. Você vence todos os obstáculos. Do contrário, se você foi magoado e derrubado e ainda não se ergueu, as pessoas continuarão correndo e você que está lá na calçada da vida, esperando que alguém te socorra, você só conseguirá resultados quando você entender que você vai ter que levantar, perdoar e seguir. E não se importe se você se sente atrasado, a corrida não é de 100 metros, é uma maratona. Importa chegar e nunca mais deixar ninguém para você. Queria muito compartilhar esse texto aqui com vocês, tá certo? Gente, tabuleiro tá ficando animado. Já estamos aqui no nosso terceiro podcast dessa temporada. Espero que vocês estejam curtindo. Deixem aí seus comentários e me avisa, tá joia? Se tá gostando, se não tá, tamo aí. Valeu, Harion, até o próximo podcast.